2000 anos, segunda parte, capítulo 7, Teias do Infortúnio, parte D. 3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, fundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Fim do relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração, o velho senador requereu novo interrogatório de Saul, com a sua presença, mas, enviando emissário à procura do liberto de Flamínio, ficara atônito com uma nova surpresa. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se havia realizado os funerais de Agripa Severus, percebeu claramente a atitude mental daquele para consigo, concluindo que lhe não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas ali, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro, notou Saul que o adivinho o recebia com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa, recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto, com os seus olhos móveis e penetrantes. Araxes, exclamou Saul, com voz quase súplice. Estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos, no gesto que lhe era peculiar, e depois respondeu em voz quase sumida. Senhor, dize-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Mas o liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor em plena floração de juventude, cortou-lhe a palavra, exclamando incisivamente: Como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com presteza. Julgais-me, então, um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade, quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse, mas o que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto, fundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago com serenidade quase sinistra, é que se estais tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinastes friamente um benfeitor e um amigo, e a consciência do celerado teme a implacável ação da justiça. Cala-te, miserável! Como soubeste? Exclamou Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as dobras do manto. E, avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa: Já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimento perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer.
Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance, movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando: Ora, ora, se falei a verdade, foi somente para poder desavaliar os meus poderes espirituais. Porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã. Com ele, sereis profundamente amado pela mulher de vossa preferência. Com ele, modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará, então, a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que, fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. Ia a palestra em boa forma quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia. Ao que o Araxes respondeu presuroso: O vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos esta preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro mágico que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio, nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-se-lhe sobre a toga comum, larga túnica igual à sua. E depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo. Vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho, e com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos gestos exóticos, que eram bem as expressões pitorescas e sinistras de extravagante magia de morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para externar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não o conseguiu, e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se lugubremente, como enevoados por sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino, defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. Deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo da mesa ampla,
compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo. Araxes fechou tranquilamente o quarto, como se nada houvesse acontecido, e voltou à loja, atendendo solícito a clientela numerosa, sem quebra da habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do Esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do Fórum, entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando então despejou a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. De manhã, o cadáver de Saul foi facilmente identificado, e quando o senador buscava o liberto para as declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha. Aturdido com a entrosagem do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei das compensações no caminho infinito dos destinos. Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, perdia-se num abismo de conjecturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e das lições de Ana, calcadas no Evangelho. Procurava, com a maior boa vontade, resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento, e dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltassem a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto, mas, cooperando nas exéquias, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando, ao mesmo tempo, a memória de Flamínio. Localizando-se com a nova companheira de Avênio, Plínio Severus soube, por intermédio de amigos, da tragédia em que se desenrolara em Roma na noite de sua ausência, sendo igualmente cientificado das dúvidas penosas que pairavam a seu respeito. Profundamente tocado nas suas fibras emotivas, lembrando-se do irmão que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar de maneira a esclarecer convenientemente o assunto, vingando-lhe a morte. Todavia, amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como um pai, além da suspeita que lhe causava a notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível, através de Avênio, Massília, Arelate, Antípolis e Nice, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável por 3 longos anos, quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida
e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrônios, chegado a Massília com as ruidosas alegrias da capital do império. Nesse dia, amargurado da sua existência, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora, de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. No instante, porém, da sua desforra, considerou intimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites da sua vida, supondo ainda que deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades seria a melhor vindita do seu coração traído e desventurado. Abandonou então para sempre aquela mísera criatura, que foi eliminada mais tarde, em Âncio, pelo punhal implacável de Sérgio, que lhe não tolerou a infidelidade e a pervicácia no crime. Sentindo-se só, Plínio Severus considerou amarguradamente os erros clamorosos de sua vida. Reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde tantas vezes brilhara na mocidade em aventuras pródigas e felizes. Debalde lhe enviara o senador apelos afetuosos. Chamado, abriu-os pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação nas cidades das Gálias, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude pelo reerguimento do seu nome diante dos parentes e amigos mais íntimos. Já entrado na idade madura das profundas reflexões, grande lhe foi o esforço de reabilitação distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu decididamente, dentro da sua rígida estrutura espiritual, os golpes ásperos do destino, fazendo da luta de cada dia o melhor caminho de esclarecimento. Viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade. Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente, com o abandono definitivo do marido, Flávia Lentulio tinha a saúde abalada para sempre. Na epiderme, os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas. Mas a luz dos seus olhos fora aniquilada para todo sempre. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios. Entre os esforços de carinhosa assistência à filha e às lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção, seus dias decorreram cheios de lutas acerbas, mas silenciosos e tristes como sempre. Em seu espírito havia agora as melhores e mais sinceras disposições para aprender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo. E foi assim que o seu coração penetrou o crepúsculo da velhice, como se as sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No seu íntimo permanecia uma serenidade imperturbável, mas na vida do homem corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, mas no poder supremo do império estava um tirano que precisava cair em benefício das construções do direito e da família. E por isso, junto de numerosos companheiros, entregou-se ao trabalho sutil da política interna
para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado. Caius, Pisão, Seneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mais exaltadas no patriotismo e amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do celerado que cingia a coroa. Mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos de ideal que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro, surgidas com o efêmero reinado de Sérgio Sulpício Galba, que, no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império, se não houvesse sido imperador.